Boa noite, eu sou a Gabriela, essa é a Natália, temos aqui o Gabriel e a Rafaela. Boa noite. Nós estamos com o nosso projeto integrador sobre a violência doméstica e nós temos a honra de entrevistar a doutora Ângela Vitória, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB. Vamos iniciar então, Natália, com sua primeira pergunta. Na sua experiência, quais são as maiores barreiras que uma mulher em situação de violência enfrenta ao tentar acessar o sistema de justiça pela primeira vez? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar aqui. Quando a gente fala de enfrentamento à violência doméstica, enfrentamento à violência contra a mulher, nós estamos falando de um assunto muito caro a toda a sociedade e que tem várias frentes, né? E agora, especificamente com relação à sua pergunta, Nath, quais são as principais barreiras que essas mulheres elas enfrentam ao acessar a justiça pela primeira vez? É difícil nós elencarmos, né? Barreiras específicas, mas a primeira barreira que eu penso, principalmente com relação à vivência, é essa barreira de identificação da violência e de romper esse véu do silêncio para a denúncia. Quando a mulher ela é vítima de violência doméstica, nós identificamos isso quando a gente foi fazer aí o AB na praça, os alunos eles foram passando para conscientizar a população, a Gabi estava junto também, Fábio também estava, e um dos grupos identificou uma mulher que é vítima de violência doméstica e na conversa ela teve um gatilho e ficou muito desestabilizada, trêmula, sem saber o que ela iria fazer com aquilo. Por quê? Porque por mais que a mulher hoje ela tenha muita informação, é muito difícil nós rompermos com a barreira do silêncio, especificamente, para chegar até a denúncia. Nós vamos falar sobre isso à frente, né? Hoje aqui em Manhuaçu especificamente nós temos uma rede de enfrentamento a esse tipo de violência, uma rede coesa que atua não somente no judiciário, que encaminha essa mulher, né? Seja aí na questão de encontrar uma fonte de renda, acesso a atendimento psicológico, mas a principal barreira é esse silêncio, para encontrar aí um caminho para a denúncia, né? Se identificar enquanto vítima e ter coragem de denunciar. Porque, assim, por vários motivos, né, que nós nem conseguimos elencar aqui. Então, quando a mulher ela chega a encontrar esse caminho para a denúncia, ela é muito bem recepcionada, né? Nós somos privilegiados em Manhuaçu. Por quê? Porque quando a mulher ela chega, por exemplo, em algum advogado ou advogada que atua nessa questão da Maria da Penha ou vai direto na DEAN, né, na Delegacia da Mulher, ela consegue esse acolhimento e consegue uma protetiva, se for o caso, em menos de 24 horas, por mais que a legislação ela permita que o juiz ele avalie a protetiva em 48. Então, é muito rápido. Então, quando chega a denunciar, quando ela rompe essa barreira do silêncio, eu acredito que aqui em Manhuaçu a gente tem uma dinâmica que favorece esse cenário de enfrentamento da violência doméstica. Como a rede de proteção atua de forma integrada para garantir que o primeiro contato da vítima, seja na delegacia, no CREAS, no hospital, seja um acolhimento e não uma revitimização? Quando a gente vai falar sobre a questão do acolhimento e não uma questão de revitimização, nós precisamos ter em mente o que é essa revitimização, né? Revitimizar a mulher é colocar ela em um cenário, uma posição que ela precisa novamente reviver aquele episódio ou aqueles episódios de violência. Aqui na nossa rede de enfrentamento, né, nós temos um acompanhamento contínuo. Então, por mais que a mulher, por exemplo, eu vou falar, eu tenho um acompanhamento muito próximo com o atendimento do CRAS, né, e aqui eu já dou um alôzinho para Jordana, para Rivânia, que estão aí, Rivânia, presidente do Conselho da Mulher aqui de Manhuaçu, e quando elas identificam que é um caso de violência contra a mulher, elas não vão direto ao ponto. Né? Por quê? Porque muitas das vezes essa barreira do silêncio que nós acabamos de pontuar, ela impede que a mulher fale. Então, identifica machucado, identifica hematoma e mesmo assim o que se faz é uma abordagem, né, pautada, né, na psicologia para deixar a mulher à vontade. E a partir do momento que ela está à vontade para dividir o que aconteceu, ela dividir. Da mesma maneira, né, a PPVD que vocês já fizeram já
a entrevista aqui. Sargento Ailton fala nos contatos que nós tivemos com ele, nesse agosto lilás principalmente, né, que foi um agosto lilás muito intenso, que a polícia ela respeita esse tempo da mulher vítima de violência doméstica, que muitas vezes ela não quer falar. E aí não há, né, uma pressão para que ela divida o tempo inteiro. Não, né, ela vai ser acompanhada, ela não vai ser coagida. E ela não vai ser violentada novamente, né? Ela vai ser acolhida. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência. Na prática, como é o processo para solicitar e deferir essas medidas? Quais os desafios para que elas sejam implementadas com a celeridade que a lei exige? Então, como eu já disse, né, aqui em Manhuaçu nós somos privilegiados, porque as medidas protetivas, elas são avaliadas rápido. Quando eu precisei, né, meus clientes precisaram, foi questão assim de chegar na hora do almoço, no final da tarde, já ter a protetiva já, e no sábado o agressor está sendo intimado pelo oficial de justiça. Então, assim, muito rápido. Aqui em Manhuaçu, de fato, né, como eu disse para vocês, a rede, ela age de uma forma assim muito redondinha, muito coesa. E o procedimento, né, muitas pessoas não sabem que não necessariamente precisa ir na delegacia da mulher para ter, né, o acesso a essa medida protetiva. Muitas mulheres deixam de ir à delegacia justamente porque aqui em Manhuaçu nós temos uma delegacia da mulher que é acolhedora, que tira a mulher daquele espaço ali que, infelizmente, ele deixa a gente coagido, coloca num ambiente privativo, mas nem todas as delegacias são assim. Então, a medida protetiva, ela não precisa ser necessariamente solicitada pela delegacia. Um advogado, ele consegue fazer isso, é um procedimento, inclusive, que é cível, não é criminal, é mais de natureza criminal, né? Tem uma natureza mista, e o advogado, ele consegue essa medida protetiva com a mesma rapidez, né? Ele precisa, né, preencher o formulário de risco do CNJ, precisa preencher isso de maneira muito atenta. Por quê? Porque esse formulário de risco, ele vai fazendo aqui perguntas para a mulher vítima de violência. Então, qual é o tipo de violência, se já houve enforcamento, se não houve enforcamento, se houve ameaça, se o agressor ele tem arma, se não tem. E aí, a partir desse formulário de risco que é preenchido pelo advogado junto com a vítima, o juiz que vai avaliar o pedido da protetiva, ele vai aí fazer o deferimento ou não. Mas precisa ter esse preenchimento do formulário e acostar o restante das provas para provar, né, de fato, o risco que essa mulher está exposta. Doutora, as delegacias especializadas de atendimento à mulher são consideradas essenciais. Na sua visão, qual é o impacto real dessas delegacias no acesso à justiça comparado a uma delegacia comum? Então, né, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é a justiça, né? Eu sou professora e não tem como eu fugir disso. Desde ontem eu tenho pensado sobre isso. O que é a justiça? Por quê? Porque a gente pensa, existem algumas escritoras feministas que vão falar de um duplo sentido dessa justiça. Porque a justiça em um sentido hegemônico, se eu for te perguntar, Gabriela, você vai falar que a justiça é o acesso, um tratamento igualitário para todos, né? Mas nós sabemos que o tratamento igualitário para todos, ele por si só, ele não é suficiente muitas das vezes. Então, algumas escritoras feministas vão pautar a justiça em uma ética do cuidado. A ética do cuidado é aquela que se preocupa com as necessidades, né, alheias. E eu acredito que quando a gente vai falar da delegacia da mulher, a gente está falando justamente de uma justiça pautada na ética do cuidado, que não está se preocupando somente com receber ali a ocorrência e relatar, né, preencher uma burocracia ou uma formalidade, mas sim de atender as necessidades daquela mulher que às vezes ela está desabrigada, às vezes, né, está passando por um momento de dificuldade com os filhos, precisa de encaminhamento psicológico. Então a delegacia da mulher, ela vai se preocupar com todas essas necessidades e não somente com o acesso igualitário. Porque se nós pautarmos, né, em uma noção de justiça tradicional, uma noção de justiça hegemônica, a delegacia comum ela seria suficiente. Bastaria chegar um homem e uma mulher e os dois terem esse acesso igualitário, né, ao posto competente, ao policial competente para apurar a falta. Não, a delegacia da mulher
por si só, né, ela se pauta, ela se volta a esse cuidado das necessidades das mulheres vítimas de violência. Do ponto de vista da advocacia, como você indica a um cliente que sofreu violência a documentar as agressões e reunir provas antes mesmo de dar o primeiro passo formal no sistema de justiça, para fortalecer o caso desde o início? Então, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque se a mulher ela chega até mim e fala que ela está sendo vítima de violência, eu não vou pedir para ela voltar para casa e reunir provas. Eu não vou pedir para ela voltar para casa e reunir provas de jeito nenhum, pensando no sucesso do meu processo. O que eu vou fazer é identificar qual é o tipo de violência que essa mulher ela sofre e preencher o que eu falei com vocês, o formulário de risco, né? E aí essa violência, né? Se nós formos falar da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipos de violência, né? Nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, temos a violência moral, temos a violência sexual e a violência patrimonial. Inclusive hoje nós temos formulários que identificam qual que é o nível, quais são as condutas identificadas como violência psicológica. E aí a mulher, ela tem a sua autonomia para romper esse ciclo e conseguir aqui uma medida para manter esse agressor longe. E aí é lógico, né, que a gente não vai falar que é uma terra sem lei, que pode fazer de qualquer maneira, mas sempre há indícios de violência. Sempre há indícios. A violência contra a mulher ela não é uma prática totalmente silenciosa. Muitas das vezes ela pode ser invisível aos nossos olhos, mas não significa dizer que ela é silenciosa. Por quê? Muitas das vezes ela é invisível aos nossos olhos porque nós não conseguimos identificá-la. Mas não é porque nós não conseguimos identificá-la que ela não acontece, né? Então a primeira coisa que eu vou falar com essa mulher não é para ela voltar, é para ela romper. Né? E aí, a partir do caso, nós vamos identificar o que nós temos de prova material para identificar que ela está numa situação de risco. Mas pode acontecer da pessoa precisar conviver? Sim, sim, é o que mais acontece. No momento que ela buscou a ajuda, ela ainda não poder sair daquele... Eu acho que poder, o Nath, porque o poder ele está relacionado com uma espécie de liberdade. Eu não sei se você vai concordar comigo. Se eu falo assim, Natália, você pode, você entende? Ângela, eu sou livre. Se eu posso, eu sou livre. É até não é a pauta agora, mas é uma ferramenta de dominação neoliberal. Se eu falo que você pode, você é livre, e aí você, né, se sacrifica, enfim. Mas acontece casos da mulher não conseguir sair. E aí, por N motivos. A questão patrimonial é uma delas, de depender. E aí, quando a gente fala da mulher, né, a questão de gênero está chamando muito os meus olhos. Esse ano, especificamente, eu acredito que seja o contexto todo, né? E a mulher, ela não pensa só nela. A mulher, ela tem uma série de outras necessidades que ela precisa pensar o tempo inteiro que não é dela. Então, muitas das vezes, ela não rompe aquilo porque ela tem filho, porque ela precisa ter um lugar para ficar, porque ela precisa dar o que comer para essas crianças, que ela não tem rede de apoio, e aí sim ela não consegue. Não é uma questão nem de ser livre para tanto, né? Ela é condicionada a permanecer, então acontece. Como o sistema lida com os desafios ampliados enfrentados por mulheres negras, indígenas, LGBT, com deficiência ou em situação de vulnerabilidade econômica? Essa pergunta, ela toca um conceito da interseccionalidade, né? Por quê? Porque quando nós falamos de violência contra a mulher, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que todas as mulheres elas estão no mesmo patamar. Por quê? Porque quando nós fazemos esse recorte, né, não identificamos todas as mulheres da mesma forma, nós conseguimos fazer esse recorte, conseguimos identificar que existem grupos de mulheres que sofrem mais do que os outros. Que sofrem mais todos esses 5 tipos de violência que nós acabamos de falar.
E aí a interseccionalidade, ela é o conceito, né, é o fenômeno que nos garante esse olhar atento para identificar a particularidade da mulher negra, né, especificamente aqui, fazendo esse recorte racial, que sofre mais do que a mulher branca, que sofre mais do que aquele grupo, né, que tem aí classe média alta, sofre mais. E aí eu vejo que hoje, né, o sistema ainda é muito deficitário nesse sentido. Mas, né, com a rede de enfrentamento à violência doméstica, a população marginalizada, ela consegue acesso do CREAS e do CRAS. O CREAS para os direitos violados e o CRAS com essa parte de assistência social, para conseguir alcançar esse tipo de situação. Mas a gente precisa ainda avançar muito. A falta de recursos humanos, tecnológicos e financeiros é frequentemente apontado como um entrave. Na sua área, como isso impacta a eficiência do trabalho de proteção? Então, quando a gente fala de recursos humanos, eu sempre lembro da Ana Rosa falando que ela não conseguiu participar da programação do Agosto Lilás por conta do número pequeno de policiais responsáveis por auxiliar na DEAN, né? E aí sim impacta diretamente. Quando você fez essa pergunta, Gabi, a primeira coisa que eu pensei está relacionado aqui com a falta de recursos, porque como eu atuo na advocacia e não é uma advocacia pro bono, né, é a falta de recursos dessa mulher que é vítima de violência, né? Por quê? E foi uma das questões que, inclusive, eu perguntei no curso da Maria da Penha itinerante que nós fizemos. Por quê? Porque é uma situação muito complicada. A gente está falando de uma pessoa que pode não ter o que comer se ela sair da casa do agressor, né? E aí, com relação à falta de recursos humanos, servidores e tudo, é um entrave gigantesco. E com relação à falta de recursos financeiros, aí é uma coisa que eu faço enquanto advogada. Eu não deixo de cobrar de maneira alguma, mas eu possibilito forma de pagamento. Então, por exemplo, se essa mulher ela chega até mim para fazer uma medida protetiva, eu faço parcelamento, eu condiciono, por exemplo, o pagamento, porque nunca vem somente com a medida protetiva. Vem a medida protetiva com o divórcio ou a dissolução de união estável, partilha se houver, guarda e alimentos. Chega um momento que essa mulher ela consegue receber alguma coisa. E é nesse momento que eu vou receber o meu contrato. Então, assim, e são mulheres que são muito gratas pelo trabalho que você exerceu, que você desempenhou. Então, dificilmente vai chegar e vai atrasar algum parcelamento com você. Se você acompanha no momento mais difícil, e aí cabe ao profissional, né, ter esse olhar atento, esse olhar humano com essa particularidade. Não é fácil, né, mas é aquilo que a gente está disposto a aceitar para ver o nosso mundo melhorar, né? Além das medidas protetivas, quais são os instrumentos jurídicos mais importantes que o profissional da área pode acionar imediatamente para garantir a segurança da mulher? Então, eu não vou falar somente de instrumento jurídico, tá? Por quê? Porque quando a gente fala do direito, o direito ele vai garantir uma segurança para a mulher depois que o prejuízo ele já foi causado. Eu costumo falar isso, né? Nós estamos em uma área que, infelizmente, ela lida com o prejuízo, com o caos, a não ser que seja uma questão de prevenção, né? E nesse caso especificamente, nós estamos falando aqui de um profissional qualificado. Quando o profissional ele é qualificado e atento, né, às atualizações, no caso específico do enfrentamento à violência doméstica, ele vai saber encaminhar essa vítima, mesmo que ela não aceite, não reconheça que ela precise de uma medida protetiva. E aí ele vai conseguir encaminhá-la em um atendimento jurídico, ele vai conseguir encaminhá-la em um atendimento psicológico, em rodas de conversa. Por quê? Porque as mulheres, eu até fiz um post desse, gerou até uma polêmica no meu Instagram, porque as mulheres, elas se fortalecem umas com as outras, né? E quando há esse fortalecimento conjunto, não se limita a uma questão jurídica, é uma questão humanitária, né? Quando a gente consegue esse fortalecimento conjunto, a gente consegue romper o ciclo de violência.
Muitas vítimas sofrem pressão para retirar a queixa. Do ponto de vista jurídico, como o sistema pode evitar que isso aconteça e garantir que o processo prossiga? Então, a legislação ela já mudou, né? Hoje, um crime que envolve violência doméstica, ele é um crime incondicionado à representação. Ou seja, ele independe, se a polícia investiga e identifica que aconteceu de fato, ele independe da vontade da mulher para prosseguir. Então, é uma ação pública incondicionada à representação, ou seja, mesmo que a mulher ela não queira representar, vai ser apurado, né? O agressor, ele vai ser denunciado. Então, já fez, já. Qual a importância dos laudos e dos exames de corpo de delito, inclusive o exame psicossocial, para a formação de provas robustas nestes casos? Então, os exames, né? Não somente a questão do exame de corpo de delito, que aí é muito específico com relação à violência física, mas os exames, eles contribuem para o convencimento do juízo, né? Quando a gente vai estar aqui na faculdade, nós aprendemos que através da jurisdição, o Estado ele exerce esse monopólio de violência. E esse monopólio da violência ele só vai ser exercido de fato a partir do momento em que o juiz estiver convencido de que aquilo de fato aconteceu, né? Então, esses exames, formulários, eles contribuem para o convencimento do juiz em uma questão preliminar, né? Ele não precisa ir de um longo processo para entender que aconteceu ou não o episódio de violência, né? A partir das provas pré-constituídas, ele consegue ter esse convencimento. A gente sabe que o acesso à justiça não termina com a punição do agressor. Como a rede de proteção atua para oferecer suporte psicossocial, orientação trabalhista e autonomia financeira para que a mulher consiga reconstruir sua vida? Então, a rede se reinventa, né? Nós temos o núcleo de apoio ao trabalhador, que tem, né, ou trabalhadora, né, que vai fazer esse tipo de orientação, e nós temos também organizações do terceiro setor que integram essa rede. Aqui em Manhuaçu, um exemplo é a FUMAP, né? A FUMAP, ela oferece gratuitamente oficinas, né, oficinas que ensinam os atendidos, as mulheres especialmente, a encontrarem uma fonte de renda, por exemplo, através de costura criativa, pintura, e muitas mulheres passam dali e passam a comercializar, por exemplo, pano de prato, aquelas nécessaires, bolsa, né, que aí elas têm aí uma autonomia, e ainda a FUMAP também, né, como organização do terceiro setor, ela oferece momentos de lazer, partilha e escuta para essas mulheres, e ainda atendimento jurídico gratuito, de orientação. Então, para além da rede, nós temos ainda, que são organizados por instituições oficiais, né, de determinados municípios, nós temos ainda as organizações do terceiro setor que vêm aí integrando e capacitando esse público. Eu lembro que os policiais falaram isso daí, eu achei muito interessante o fato de ter esse negócio aí de profissionalizar elas, tentar dar fonte de renda, porque casa muito com aquilo, né, elas terem dependência financeira, né, com os agressores. Eu achei interessante. A minha mãe trabalha no Senar e ela dá curso de corte e costura, né? E aí ela falou que percebe bastante isso, uma mulher que depende do marido e às vezes ela encontra na costura uma forma de divorciar, né? De sair de casa mesmo. Ela vê livre, né? A fonte de renda, de não ter que passar mais pelas coisas que ela passava e já estava querendo, né? Se sentir útil também, né? Você não vê mais como objeto, né? Na sua opinião, qual tem sido o maior avanço na política de enfrentamento à violência contra a mulher nos últimos tempos? Essa pergunta, especialmente, ela me traz muita felicidade. Por quê? Porque nos traz a possibilidade de falar do tipo de violência que ninguém fala, né? No Brasil, nós temos um avanço quando fala, né, da Política Nacional do Cuidado, e, para mim, hoje, a maior violência que a mulher sofre é aquela violência dela não ser identificada, né? E é justamente através dessa invisibilidade institucional, que não está relacionado somente com a questão, né, da violência doméstica, mas é quando o Estado ele sabe que ela desempenha determinados papéis sociais, e mesmo que não sejam profissionalizantes, Gabriel, como a gente falou anteriormente,
são papéis de extrema importância para a sociedade. Então, nós temos, né, a Política Nacional do Cuidado, que vai justamente identificar políticas públicas para viabilizar o reconhecimento desse trabalho de cuidado invisibilizado, feminino e não remunerado, né, que o Estado ele faz questão de ignorar por questão de conveniência, né, por uma questão política. Então a gente tem avançado nisso e tem avançado nisso não somente a partir de projetos de leis e políticas públicas, mas também no judiciário, quando a mulher que se dedica ao cuidado dos filhos tem aqui uma porcentagem maior na questão da pensão alimentícia, justamente por conta desse cuidado dedicado. Por quê? Porque para a mulher, né, e nós sabemos que, infelizmente ou felizmente, o cuidado ele recai sobre a mulher, e para a mulher isso é um fardo muito grande. Por quê? E é por isso que a justiça por si só, como igualdade, ela não é suficiente. Por quê? Porque a mulher ela se preocupa com o cuidar, com o outro, com o alheio, né? Então, esse reconhecimento institucional, eu entendo ele como uma pauta, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. Porque nós, mulheres, somos invisibilizadas o tempo todo, quando nós não nos propomos a assumir posturas que são profissionalizantes ou mercantilizadas. E aí sim, nós precisamos, e aí nós ainda nos colocamos, nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade. Por quê? Porque é a mesma coisa de depositar o seu destino todo na mão do outro. Porque a partir do momento em que você decide romper com esse outro que te violenta, que não respeita a sua existência, você fica exposta a um nível de pobreza extremo para depender de assistência social, de atendimento no CREAS, para não ter condição de pagar um advogado. Por quê? Porque você escolheu se dedicar em casa e o Estado ele sabe disso. Ele sabe disso e ele lucra com isso. Por quê? Porque nós, né, e especialmente homens, né, mas eu me coloco nós também, porque hoje eu tenho a minha mãe que cuida do restante das necessidades, né, eu ainda não sou esse tipo de mulher. Nós só conseguimos dedicar o tanto que a gente se dedica, e a gente só consegue contribuir para o Estado o tanto que a gente contribui, porque tem outra pessoa cuidando das nossas necessidades. E aí, enquanto for uma questão institucional, vai existir mulheres sendo violentadas, porque elas vão estar exaustas e sobrecarregadas. É isso. Foi tema da redação do Enem, isso. Foi. Por 3 anos, a dificuldade da atualização do trabalho de cuidado. Eu fiz um projeto de pesquisa sobre isso agora. A pessoa fica tão exausta que ela não tem tempo nem de refletir, né? Pois é. Eu citei até que a música do Chico César é uma África, né? Minha mãe é mais solteira, tem que fazer uma madeira, de trabalhar. Eu estou relendo o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu estou na página... eu acho que eu estou na página 130 de 176. E todas as partes, né? Carolina não identifica o cuidado com os filhos, com 3 filhos, mãe solo, como trabalho. Quando a pessoa fala assim, o que você faz? Ela fala, cato papel e escrevo. Mas ela não coloca que ela precisa acordar 4 horas da manhã para buscar água, para fazer café, para catar mais papel, para colocar comida na mesa para os filhos, e muitas vezes ela não tem o que comer. E hora nenhuma ela lamenta a realidade do cuidado. Ela identifica a realidade do cuidado como um trabalho. E isso, assim, é seríssimo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não consegue identificar, é uma violência invisível. Muitas mulheres não conseguem, né? Não. Acha que é uma coisa que ela meio que nasceu pra fazer. Eu quero estudar isso agora. Se Deus quiser, gente, eu quero estudar isso, vou conseguir estudar isso no doutorado. Profetiza, então eu faço isso. Por quê? Porque eu quero estudar como o afeto, ele aprisiona as mulheres e faz com que elas não identifiquem trabalho como trabalho. Identifiquem trabalho como amor, afeto, docilidade e vocação, né? Nasceu por isso, né? Para finalizar, doutora, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão ouvindo este podcast e que podem estar passando por uma situação de violência, mas que têm medo ou não sabem por onde começar a buscar ajuda?
Então, a primeira coisa que eu falo, né, é para ter coragem para romper essa barreira do silêncio e buscar, se não tiver coragem de ir na delegacia, buscar um advogado, busque uma amiga, uma rede de apoio que te encaminhe, né? Porque uma mulher só se fortalece com a outra. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Foi um prazer.